Vamos falar a respeito da quarta-feira de cinzas. Esse é um dia de celebração também no estado do Piauí e no Brasil. Afinal de contas, acabou o carnaval, começa a quaresma. Mas e como é que fica a programação para os fiéis católicos? Gorete Santos ao vivo traz informações. Boa tarde para você, Gorete. Boa tarde, Elsa, a você, a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui na Catedral de Nossa Senhora das Dores, na Praça Saraiva, centro de Teresina. Inclusive, já ocorre uma missa neste momento aqui na Catedral, movimentação de muitos fiéis nesse horário de meio-dia, acompanhando já essa missa, que é o início de um período tão importante, que é a quaresma, para os católicos. A gente, inclusive, vai conversar agora com o padre Isaías Pereira, trazendo para você um pouco mais, resgatando a importância deste dia para a igreja, para todos os fiéis. Padre, por que cinzas, né? O que de fato isso tudo representa? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Primeiro a gente tem que entender que a quarta-feira de cinzas, ela é o marco do início da quaresma. Ela não existe de forma isolada. A quarta-feira de cinzas é o dia que dá início ao tempo da quaresma. Por que é utilizada as cinzas na celebração, né? O padre impõe as cinzas na fronte do fiel ou na cabeça e diz: convertei-vos e crede no evangelho. Esse é o mote principal do tempo da quaresma, é um tempo de conversão. Quaresma é um tempo do fiel parar, ver a sua vida, como tem se comportado, como tem sido a sua atitude de cristão, como esse fiel tem assumido seus compromissos do batismo e a partir daí ele buscar uma mudança, buscar de fato uma conversão, uma mudança de vida, né? É isso que a quaresma nos propõe, para que com essa mudança o fiel possa viver o tempo da Páscoa de uma maneira melhor, de uma maneira mais completa. Então, na verdade, esse jejum comum no período da quaresma, ele vai muito além da abstenção de carne vermelha. Claro, vai muito além da abstinência de carne. Tem 2 dias principais, tanto hoje, quarta-feira de cinzas, como na sexta-feira santa, a igreja pede de fato um jejum, uma abstinência total de carne, para aquelas pessoas que podem. Por exemplo, se uma pessoa é idosa, se ela tem alguma doença crônica, ela não deve fazer jejum. Mas para os que podem, devem fazer sim esse jejum. E nas sextas-feiras da quaresma também. Agora, durante todo esse tempo, tem 3 palavras, tem 3 comportamentos que o cristão deve observar. É a oração, o jejum e a caridade, são os 3. E como você disse, o jejum não é só o jejum de alimento, de comida, mas eu tenho que jejuar, por exemplo, se eu tenho uma atitude de julgar demais a outra pessoa, eu tenho que fazer jejum disso. Se eu sou uma pessoa que fala muito palavrão, eu tenho que tentar fazer jejum disso. Se eu sou uma pessoa que gasta compulsivamente, eu tenho que tentar fazer jejum disso também. Então o jejum, como você bem observou, não é só da carne, mas é o jejum das atitudes que me afastam de Deus também. Na verdade, tentar justamente procurar vivenciar os ensinamentos de Cristo, ser um verdadeiro cristão, se melhorar como pessoa. E aí o período da quaresma chama isso, mas claro, isso deve se estender durante todo o ano, né, padre? Durante todo o ano, a igreja é muito sábia nisso, ela organiza todo o ano litúrgico, como a gente chama, em tempos. Nós temos o tempo da quaresma, o tempo da Páscoa, o tempo do advento, o tempo do Natal, o tempo comum. E cada tempo desse traz uma proposta nova, que é como se fosse a igreja quisesse incentivar aquela prática. Como agora na quaresma, é um incentivo à prática da conversão. Mas durante todo o ano, o cristão tem que buscar sim essa conversão no seu dia a dia. Quero agradecer então ao padre Isaías Pereira trazendo essas informações para a gente. Vocês observam as imagens aí neste momento aqui na Catedral de Nossa Senhora das Dores, né, dessa missa de cinzas que ocorre. E tem mais missas previstas nesta quarta-feira em toda a capital. A gente traz para você agora, portanto, você que mora em qualquer região aqui da cidade, como é que ficam as missas nesta quarta-feira de cinzas. Aqui na Catedral de Nossa Senhora das Dores tem uma outra missa ainda hoje, prevista para as 6 horas da tarde. Essa missa vai ser presidida por Dom Jacinto Brito. E aí você tem outras missas aí, ó. A gente vai pela zona. Aqui no centro, Paróquia de Nossa Senhora do Amparo, às 5 da tarde, e na Paróquia de São Benedito, às 5h30 da tarde. Na região norte da cidade, a gente tem na Paróquia de São José Operário, na Paróquia da Santíssima Trindade, na Primavera, as 2 com missas às 7 horas da noite, na Capela de São Miguel Arcanjo, às 6 da tarde, Paróquia Santa Joana d'Arc no Mocambinho, às 7h30 da noite, Paróquia São Paulo e na Diaconia de Nossa Senhora Aparecida,
as missas são às 7 horas da noite. Nós vamos, portanto, agora mais uma zona da cidade, agora na região leste aqui da capital. Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, às 6 da tarde, e nas paróquias de São Cristóvão, Nossa Senhora da Vitória e Imaculada Conceição, nas 3 missas, a partir das 7 horas da noite. Na zona sudeste de Teresina, na paróquia Cristo Libertador, no Renascença 2, a missa está prevista para as 7h30 da noite. No Santuário de São Francisco de Assis e na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, missas a partir das 7 da noite. Na zona sul da cidade, a gente tem uma concentração maior de missas nesta quarta-feira de cinzas. Em Nossa Senhora de Lourdes, aqui pertinho, na Vermelha, na paróquia do Cristo Rei, na paróquia de São Raimundo Nonato, todas elas com missas a partir das 7 horas da noite. Esse horário também está previsto para as missas serem iniciadas na paróquia de Nossa Senhora das Graças, na Capelinha de Palha, São João Evangelista e São João Batista no Parque Piauí, Nossa Senhora Imaculada Conceição no Morada Nova, também a partir das 7 da noite. O mesmo horário também para a paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no Conjunto Santa Fé, Santa Luzia no Promorá e missa às 7h30 da noite na paróquia Santíssimo Sacramento no Porto Alegre. Retorna novamente às 7 horas da noite, meia hora antes, na Diaconia São Francisco de Assis, no Angelim, e na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Essa fica no município de Demerval Lobão. Então tá tudo aí, Joelson. Quem não pôde acompanhar no cidadeverde.com, daqui a pouco também essa lista sobre o horário das missas de cinzas aqui na capital. Joelson.